está aí, diga glória a Deus. Aplauda mais ainda e glorifica mais ainda, porque dele, por ele, para ele é que são todas as coisas. Oh, cantar abaixaias, aleluia, aleluia, glória a Deus. Daniel capítulo 1, se coloque de pé em nome de Jesus. Daniel capítulo 1, o versículo é a partir do versículo 1. Se você não tiver uma Bíblia, acompanhe com quem está à tua direita ou à tua esquerda. Diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga glória a Deus. Povo bom de Bíblia esse aqui da igreja, hein? Aleluia. Oxalabassúbrias, hein? No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos expôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, a Azarias de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminasse. Amém. Pai, muito obrigado. Fala ainda mais ao nosso coração, e que nós possamos estar muito atentos àquilo que o Senhor vai falar ao nosso espírito nesta noite, e que o Senhor possa nos conduzir plenamente, que eu diminua e o Senhor cresça, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meus irmãos. Não permita que nada distraia você, não permita que os barulhos, as movimentações distraiam você, porque uma palavra pode mudar uma vida inteira. Você pode perder muitas vezes, por não estar atento, uma chave que pode alterar uma história na tua vida. Você pode perder muitas vezes a oportunidade de entrar por uma porta que o Senhor já está gerando. Deixa eu situar você na história. O rei Nabucodonosor, no Império Babilônico, um dos impérios mais abrangentes da época, um dos impérios mais importantes da história da humanidade naquela época, vai invadir a Jerusalém, vai tomar o rei Jeoaquim, vai levá-lo cativo, e também vai levar consigo jovens inteligentes, jovens príncipes, jovens que seriam homens importantes em Judá. Junto do rei também, eles levam os jovens nobres, gente da nobreza, gente douta, gente que falava outras línguas, gente que escrevia bem, gente que sabia matemática. Tem muita gente que não sabe até hoje, sim ou não? Para servir aonde? No palácio do rei. Então Nabucodonosor vai usar 2 estratégias. Eu disse quantas estratégias?
No mundo antigo era bastante comum que uma cidade fosse conquistada primeiro por um cerco. Diga cerco. Cerco é quando uma cidade é cercada pelo inimigo, e o inimigo faz como estratégia, vai minando as forças. Por quê? Porque uma cidade sitiada não pode entrar água, não pode entrar provisionamento, não pode entrar comida, não pode entrar vestimenta, não pode entrar especiaria. Quem está dentro não pode sair, quem está fora não pode entrar. Então existe o que sobre a cidade de Judá? Um cerco. Diga comigo, um cerco. Um cerco é quando um exército se acampa em torno de uma cidade. O exército não vai invadir a cidade, mas vai cercá-la primeiro, bloqueando a entrada, não entra comida, o comércio fica fechado, ele elimina as linhas de suprimento, de provisionamento, e a cidade fechada começa a colapsar. Você lembra que aconteceu uns dias atrás aí, sim ou não? Está tudo fechado, começa o quê? Colapsar. Começa a faltar alguma coisa aqui, começa a faltar alguma coisa ali. Agora você imagina uma cidade fortificada por muros e de repente ela está sitiada por um grande exército. Nabucodonosor usa desta estratagema para fazer com que a cidade venha a colapsar, com que a cidade perca as provisões, as mercadorias não entravam, pessoas não entravam, não saíam. E então a cidade era posta de joelhos, mesmo sem usar uma arma, mesmo sem usar uma espada, sem usar uma lança. Por quê? Porque ele está ali em volta do muro e ele não permite. Por quê? Porque o intuito é enfraquecer a cidade pelo lado de dentro, é colapsar a cidade. A primeira estratégia que ele fez então, preste atenção, porque a Bíblia tem narrativas históricas que trazem revelações espirituais. O Senhor usa a história para trazer revelações espirituais, e por isso, toda a palavra que está na Bíblia não é aleatória, ela tem um plano, ela tem um propósito, ela tem um alvo, e o alvo somos cada um de nós. Ei, quem está comigo nessa noite? Narrativas históricas com revelações espirituais. Então a primeira estratégia era cercar, e ao impor esse cerco, o reino vai enfraquecendo o outro reino, sem usar armas, sem perder nenhum homem, simplesmente cercando a cidade. A segunda estratégia, muito utilizada, era o exílio do inimigo. Diga comigo, exílio. Diga primeiro o cerco, e segundo, o exílio. Qual a primeira estratégia? A segunda? Ó, povo bom de Bíblia isso aqui, hein, gente? Dá até alegria de pregar numa igreja dessa, é ou não é? Então ele vinha, cercava a cidade se rendia. E a partir do momento que a cidade se rende, eles entram com uma outra estratégia de guerra. Cerca para exilar. Que é um exílio, é diferente de escravidão. Quando Israel foi levada ao cativeiro de Israel, não foi levada à escravidão no Egito, foi escravidão na Babilônia. Escute, preste atenção, no Egito foi escravidão, mas na Babilônia foi diferente, foram exilados. Eles foram tomados de sua terra, levados para uma outra terra, eles foram tomados da sua terra e levados para um outro território. Essa mensagem é aquela que vai trazer chaves para nós nesta noite. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então o que acontece? Ele pega um grupo de judeus, tirava de sua cidade e levava para outra cidade, exílio. Pega de uma cidade, cerca a cidade, compromete a cidade, gera fome na cidade, até que eles se rendem, dizendo: nós nos entregamos. Eles abrem os portões, o inimigo entra e pega e saqueia toda a cidade, e leva exilado quem lhes interessa. E para eles quem interessava? O rei e os príncipes.
Por que isso acontecia? Porque quando você exila alguém, você está levando ele para longe de suas raízes. E esse povo, ele perde resistência quando ele perde as raízes. Pega uma árvore e tira ela do solo para ver, ou arranca a raiz de uma árvore para ver se ela sobrevive. Então o exílio é isso, ele está tirando um povo ali de Judá para levar para a Babilônia, para fazer um corte em suas raízes. Por quê? Porque quando você quebra a raiz de um povo, esse povo perde a resistência, esse povo perde a força, esse povo perde a capacidade de resistir. E então eles vão inserindo outras coisas. Quando você lê a palavra de Deus, a palavra vai dizer que o rei vai orientá-los a ensinar os costumes babilônicos para eles. Eles estão longe de suas raízes, eles estão fragilizados emocional e espiritualmente, e agora o que Nabucodonosor está fazendo? Vamos tirar deles a cultura. Amém? Fale comigo, cultura. Porque a cultura é a coisa mais poderosa que existe. Você sabe que quando o Império Romano venceu o Império Grego, eles venceram fisicamente, belicamente, mas eles cometeram um erro. Eles saquearam as bibliotecas gregas e levaram para Roma. Sabe o que aconteceu ao longo do tempo? As ideias dos gregos dominaram sobre o Império Romano. Quem está aí? A cultura grega foi agregada sobre a cultura do Império Romano. A palavra de Deus fala sobre raízes, eu vou falar disso mais tarde. Preste atenção. Em vez de invadir, de prender, de matar, de guerrear com o inimigo, Nabucodonosor decide cercá-los. Isso me lembra algumas coisas escritas nas páginas do Novo Testamento. 1 de Pedro, capítulo 5, verso de número 8, a palavra do Senhor diz assim: vigiai, sede sóbrios, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar. O que ele faz? Ele faz um cerco. Quem está comigo? Eu estou transportando a história da Babilônia, a história do exílio babilônico para a nossa vida. Porque o diabo veio para cercar-nos. Me lembra das páginas do Novo Testamento, quando Jesus disse a Pedro: Pedro, eu estou orando por você, porque o diabo pediu para cirandar você como um trigo. Ele está circulando você, Pedro. Está falando, o diabo está te circulando. O diabo está te cercando, Pedro. Preste atenção nisso. Quem está comigo, diga glória a Deus. Ainda hoje o diabo está tentando cercar a nossa vida. Ele não vai combater a gente de frente a frente, sabe por quê? Porque ele sabe que ele não é páreo para a unção que você carrega. Mas ele vai te cercando, ele vai minando tuas forças, ele vai gerando desânimo. Você pensa que não, você está um dia sem ir na igreja, 2 dias sem ir na igreja, não, semana que vem eu vou, mês que vem eu vou, ano que vem eu vou. Quando você pensa que não, você está até aqui de lama, você está tão enlameado que você não sabe nem como sair mais, porque o diabo foi te cercando. E qual é a falsa sensação? Não, eu ainda estou forte, qualquer hora eu posso sair como Sansão. Senhor ainda está comigo, olha, venci, Deus está comigo ainda. E ele foi sendo ludibriado pelo cerco do inimigo. Quem está comigo? A melhor coisa que tem é quando o demônio se manifesta, porque o grande problema é quando ele não se manifesta.
porque quando ele se manifesta, ele sai em nome de Jesus. O problema é quando o Espírito, ele não está em você, mas ele está te cercando e manipulando a tua mente. O problema é que o Espírito que te rodeia, ele te rodeia para te influenciar negativamente. Alguém comigo aqui nessa noite? Aí ele começa a falar para você: não, você vai ouvir aquele carequinha de novo, você vai naquela igreja de novo. Você já foi no culto domingo para quem na quarta? Você já foi no encontro para quem no culto da família? Você já passou 3 dias na igreja, para quem mais um? Você está fanático, você está virando um homem Bíblia, uma mulher Bíblia. Porque o diabo está como? Nos rodeando para nos influenciar negativamente. Alguém comigo aqui hoje? Fala para alguém assim, ó: o problema é que o espírito que rodeia te leva para longe da presença de Deus. O cara não está endemoniado, mas ele está indo para cada vez mais longe da presença de Deus. Por quê? Porque tem um cerco em volta dele. Depois eu vou, depois eu oro, depois eu jejuo, depois. Vou falar do depois daqui a pouco. A especialidade de Satanás é cercar a gente, é rodear a nossa vida. A especialidade do inimigo é cirandar a nossa volta, é cirandar nossos filhos, nossa família, nossa esposa, nossa mente. Ele está buscando o quê? Ele não é um leão, ele é como um leão. E ele está como? Ao derredor. E uma característica importante do leão: ele nunca ataca frente a frente. Você está de frente com o leão, ele sai, está parecendo que ele está perdendo a batalha. Você fala: opa, rapaz, fugiu, eu sou poderoso mesmo. Daqui a pouco você pensa que não, o bichão vem atrás. Uau! Já era. Porque o diabo veio roubar, matar e destruir. Ele vai pegar você quando? Quando você estiver desapercebido. Vai pegar você quando? Quando você estiver no cerco, quando você estiver frágil espiritualmente, quando você não tiver mais forças para orar. Aí ele vai vir com tudo para cima de você. Deus não te deixou sozinho, Ele te revestiu de uma armadura poderosa. Jesus nos deu uma armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, viu, crente? Nos pés a preparação do evangelho da paz, espada, que é a palavra, escudo da fé, para quê? Para resistir contra os dardos inflamados do maligno. Mas se nós estamos revestidos, se nós sabemos quem somos, Deus está agindo nesse lugar, mas o Senhor está te chamando para um tempo de vigilância. Isto é urgente. Para quem? Para mim, para você, para sua casa, para os seus filhos. Vigia, crente. Vamos entender melhor essa estratégia. Ele vem rodeando até que a pessoa se renda. Sabe como que ele começa a operar? Isso aí não tem nada a ver não. Só uma mentirinha para você se esquivar de uma situação, tem problema não. Você deixar de orar um dia, 2, tem problema não. Depois você ora. Afinal, você é templo do Espírito Santo. Você é maravilhoso. Você até canta no culto. Você até prega, você até toca. Como você, Só que o diabo está como? Como um leão em nosso derredor. Vamos entender melhor a estratégia. Ele vem rodeando até que a pessoa se renda. Ele fica rodeando pensamentos, ele fica rodeando emoções, até que a pessoa é vencida. Pedro escreve o seguinte: o perdedor torna-se escravo do vencedor. Irmãos, nós somos o povo de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo,
Mas escute com atenção o que eu vou te dizer agora. Eu sei que pode haver vários fatores para um crente entrar em depressão, em angústia, em tristeza, em pânico. Existem fatores físicos, fatores naturais, espirituais, mas nós, queridos, somos o povo cheio do Espírito Santo. Nós somos o povo que tem a palavra de Deus. Quem está debaixo de uma palavra, diga glória a Deus. Nós não vamos ter medo, nós não vamos nos render. Levanta tua mão e diga: está escrito, se o inimigo vir por um caminho, por 7 caminhos ele vai fugir. Está escrito, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de nós. Diga, mas primeiro tem que se sujeitar a Deus. Não adianta você falar, sai demônio. Não, primeiro você se sujeita a Deus. Qual era a primeira estratégia? O cerco. Segunda estratégia, o exílio. O exílio, eu te tiro daqui, te levo para ali. Eu rompo com suas raízes, porque as raízes fazem você forte. As raízes te fazem saudável. As raízes restauram teu vigor. As raízes te renovam. Quem está com as raízes ligadas ao lugar do ribeiro das águas, a Bíblia diz que vai florescer. Se as suas raízes estiverem onde? Junto à fonte das águas, vai o quê? Florescer. E se não estiver? Vai morrer, vai murchar. Mas o que o inimigo faz? Ele vem para tirar as nossas raízes. E qual é a consequência disto? Essa pessoa vai sendo enfraquecida, ela vai perdendo a cultura, ela vai perdendo as referências. Aí alguém que era de Deus, não, acho que não é tão de Deus assim não. Aí uma igreja que antes você entrava e você ficava cheio do poder, e você fala, vou voltar de novo. Aí você fala, não, acho que não é bem assim não, acho que é coisa da minha alma. E quando você perde a referência, você é transportado para uma outra posição, que mantém você longe da fonte de água viva, que tira a sua referência. A primeira coisa que fizeram um cerco, e depois mudaram a geografia. Que fizeram mais? Mudaram o cardápio. Presta atenção, que a Bíblia estava falando que crente não bebe, mas crente o quê? Quando Daniel, Misael, Azarias chegam lá na Babilônia, que foi a primeira coisa que eles fizeram? Vamos mudar o cardápio deles, vamos mudar a comida que eles comem. Sim ou não? Começa quebrando as raízes, depois vai tirando aquilo que nutre. Primeiro o diabo fala assim para você, não está, você está indo na igreja, não está acontecendo nada. E aí quando você não vem, você deixa de se alimentar do quê? Da palavra. Porque aí ele vai te dando outros nutrientes. Fica em casa, tem uma série boa na Netflix, no Amazon Prime, fica porque vai estrear um filme logo hoje domingo, e aí ele vai fazendo o quê? Vai te dando aquilo que é a palavra, o alimento que te sustenta, que te mantém de pé, que te fortalece, que eleva teus níveis espirituais, que te converte, que te convence do juízo, da justiça, do pecado, que faz você o mais que vencedor, que faz você romper barreiras, que faz você chegar aonde você jamais chegaria. O diabo faz isso, ele diz, não vai, melhor você, não, você tem Bíblia no seu aplicativo, vê no aplicativo. Aí você vai ver o aplicativo, aí o Netflix fica assim, Aí o Amazon Prime fica assim, Aí a Globo fica assim, Aí você fala, só vou dar só uma espiadinha.
Depois eu leio a Bíblia e aí você vai se alimentando o quê? O diabo vai tirando aquilo que te nutre, aquilo que faz com que você seja forte, aquilo que faz com que você seja um instrumento de Deus, e vai te alimentando e te nutrindo com aquilo que te enfraquece. Quem está aí? Fizeram o cerco, mudaram a geografia, mudaram o cardápio. Começa quebrando as raízes, começa mudando a nutrição, e agora ele vai falar outra coisa: ensina a eles a nossa língua. Mudou geograficamente, está tentando mudar a cultura, mudou o nutriente, e agora está falando o quê? Mude a linguagem deles. Ah, você é crente, mas falar um palavrãozinho só não tem problema não. Aí vai mudando a nossa linguagem. Você é crente, mas chamar alguém de filho daquilo não tem problema. Só muda, só coloca filho de Jezabel, que aí o palavrão fica gospel, aí está tudo certo. Filho da jumenta de Balaão. E aí a gente vai fazendo de conta, aí o diabo vai dourando a pílula, sim ou não? Daqui a pouco, você está com os pés, o pescoço, a boca, os olhos, tudo no lamaçal, querido. Por quê? Porque o diabo é especialista em mudar a tua nutrição. Aí você vai se alimentando de porcaria e você vai enfraquecendo. Você pega a pipoca, você está com aquela fome, sim ou não? Aí você, aquele monte de pipoca, você, rapaz, estou cheio. Está cheio, mas não está nutrido. O diabo te enche de porcaria, mas não nutre você. Sim ou não? O diabo te oferece coisas que aparentemente são boas, mas só que ele está te enfraquecendo. Mudaram a geografia, mudaram o cardápio, quebrou as raízes, mudou a nutrição, mudou a língua. E agora começa a fazer o quê? Agora ensina para eles a nossa cultura. Ensina a língua. Falar palavrão não tem problema não. Ah, agora muda a cultura deles. Muda a maneira deles pensar. Querido, não tem nada mais forte, mais poderoso do que uma ideia. Ideias de Aristóteles, de Platão ainda governam a mente de homens hoje, no século 21. Porque não há nada mais poderoso do que uma ideia, do que uma ideologia. Mudaram a maneira de pensar, a forma de expressar. Muda a língua, muda a cultura, muda a comida. O inimigo é especialista em te desconectar das raízes, em mudar o cardápio para depois mudar o quê? Como é que é seu nome? Meu nome é Daniel. Não, Daniel não. Daniel, não. Aqui é Babilônia. Lá na tua casa você chamava Daniel, mas aqui não. Aqui é diferente. Aqui é Babilônia. Que é mentalidade nirodiana. Que o buraco é mais embaixo. Qual foi a estratégia? Você não vai ser mais Daniel não, viu? Você não vai ser mais Daniel. Seu nome vai ser Beltesazar agora. Eu tirei você da tua geografia, eu estou tirando a tua cultura, estou tirando a tua nutrição, estou tirando a sua cultura, tirei sua linguagem e agora vou tirar seu nome. É isso que está acontecendo na Babilônia. Diga comigo: na geografia, na nutrição, na linguagem, na identidade. Por que o inimigo faz isso? Para desconectar você das raízes, para te enfraquecer, para que você continue sendo dominado. No passado, os reis cercavam as cidades, enfraqueciam-nas, exilavam, quebrando conexão deles com suas raízes. Por quê?
para dominar a mente deles. Porque é importante entender isso, porque uma vez que a gente se rende aos sentimentos, aos pensamentos, algumas características começam a mudar, porque aí começa a mudar o que você come, o que você pensa, e vai tentar mudar quem você é. Ele vai afetar nossa identidade para quebrar nossas raízes. E comida, qual foi a comida que ele foi dar para Daniel e para os seus amigos? Aparentemente era boa, é o banquete do rei. Quebra as raízes dando comida. Mas a Bíblia diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu digo, nem só de pão, mas de toda. É isso aí. A Bíblia está dizendo que a gente não é alimentado pelo arroz e feijão. Você precisa entender que você é alimentado pela palavra de Deus, pelas informações que você recebe no culto, nos treinamentos, nos discipulados, no encontradas, no conectados. Eu nem sabia que tinha isso aqui nessa igreja. Isso é sinal que você está desconectado, sinal que você não está encontrada, sim ou não? Porque aí o diabo vem com o cardápio da Netflix, do YouTube, que tem belos cardápios, vamos dizer a verdade. Eu não estou dizendo que você não pode, que é pecado. Eu só estou dizendo que você não pode se alimentar absolutamente disto. Você pode ver um bom filme com a sua família? Obviamente que sim. Você pode ver um bom seriado? Claro que sim. Você só não pode se alimentar só disso. Quem está comigo? Então eu estou dizendo que nesses lugares tem comida, mas tem comida errada, que vão tirar suas raízes, porque aquilo que é ruim vai passar a ser normal para você. Por isso que a Bíblia fala assim, que as más companhias corrompem bons costumes, porque a gente está sendo alimentado por uma comida que não é a comida para a gente comer. A gente está como filho pródigo, longe de casa, longe da mesa do pai, querendo o quê? Comer as comidas dos porcos. A gente não entendeu que algumas coisas, por que elas não estão correndo bem? Porque nós não estamos tendo saúde espiritual. E quando é que eu não tenho saúde espiritual? Quando eu estou me alimentando só de porcaria. O cara fez um experimento com ele mesmo. Ele ficou 6 meses comendo só McDonald's, só fast food. Quando fechou os 6 meses, ele estava muito doente, anêmico, faltando vitamina, faltando ferro, faltando um monte de coisa. Por quê? Porque ele mudou a sua nutrição e ele ficou doente. Quando você muda a sua nutrição espiritual, o seu espírito fica doente, sua alma fica doente, o seu corpo fica doente. Quem está aí? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Se a saúde espiritual vai mal, é porque você está se alimentando mal espiritualmente. Mas é que dá um sono quando eu vou ler a Bíblia, que está fraco, está se alimentando só de porcaria. O inimigo quer mudar nossa comida, nossa cultura, nossa linguagem. Não, um crente falar um palavrãozinho, só um pouquinho, não tem problema não, irmão. Só lá no trabalho pode, só não pode na igreja. Olha a religiosidade, olha a aparência de crente. O que leva ao terceiro ponto, afetando diretamente a identidade. E depois que o inimigo faz, que ele fez tudo isso, ele quer mudar nosso nome. Ele vai dizer, você não é mais Beltesazar. Por que o inimigo insistiu em mudar o nome de Daniel? Porque o inimigo estava falando para ele,
Agora você não tem mais uma identidade própria, agora a sua identidade é uma identidade babilônica. Agora você não tem mais a mentalidade de Abraão, você tem uma mentalidade nimrodiana, babilônica. É isso, nas entrelinhas, no subliminar, é isso que o rei está declarando sobre eles. E por que isso aconteceu? Para enfraquecê-los, para mantê-los sob domínio. O diabo quer afetar as suas origens, ele quer afetar a tua nutrição, ele quer afetar a sua identidade, para quebrar as suas raízes. E uma vez que nos afastamos das raízes, a gente começa a sucumbir e a esquecer quem você é. Quem é você? Sou Daniel, não é mais não, é Beltesazar agora. Começa a afetar a identidade, para transformar a vida da pessoa. Aí você que foi criado por Deus, que recebeu o nome de Deus, que recebeu a identidade de Deus, que recebeu paternidade de Deus, porque a Bíblia diz que Deus viu você antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, Salmo 139. Levante sua mão e diga: eu não vou abandonar a minha identidade espiritual por nada, por nenhuma oferta, por nenhuma cultura, por nenhuma comida, porque eu tenho uma identidade espiritual e eu não vou abrir mão dela. Deixa eu te dizer, a sua e a minha identidade foram definidas pelo Criador. No seu DNA, de todo mundo, de norte a sul, de leste a oeste, todo mundo, há um estudo dizendo que descobriram no DNA de toda a humanidade uma assinatura. Todo mundo tem essa assinatura no seu DNA. Alguém encontrou essa assinatura lá e falou: mas o que é isso? Mas são números. Aí, como tinha um homem lá, um cientista hebreu, judeu, falou: não, isso não são números no DNA deles, não, isso é um nome, são letras hebraicas. E o que está escrito? Está escrito, não, pera, deixa eu conferir, mas o outro também, está de todo mundo assim, tá? Todo mundo tem essa marcação, todo mundo, é porque está escrito aí, sabe o que? Iavé. Está escrito o que? O nome de Deus. Está escrito o que? O nome do fabricante. Está escrito o que? A minha origem. Está escrito o que? De onde eu vim. Está escrito o quê? Que eu não sou fruto de uma casualidade, eu sou parte de um plano perfeito de Deus. Ele assinou o seu nome no meu e no seu DNA, e por isso você não é mais um, você não tem mentalidade nimrodiana, você tem a mente de Cristo. Uma identidade definida. Eu não vim a esse mundo para descobrir quem eu sou, porque eu já vim marcado com uma identidade. E quando eu e você nascemos, nós nascemos com um gênero definido, artigo definido. Deus já sabia quem eu era antes que eu fosse gerado no ventre da minha mãe. Deus já sabia quem você seria quando foi gerado no ventre da tua mãe. O que nós vemos hoje é uma sociedade moderna, cujas referências é a inconsistência, que eles chamam de tempo da pós-verdade. Ou seja, tudo é inconsistente. E Deus está dizendo: existe uma verdade como a rocha. Existe uma verdade como a rocha. Você não entendeu.
Existe uma verdade como uma rocha imutável, inabalável, que permanece para sempre. Olha para mim, tudo que é inconsistente, indefinido é maligno. Diga comigo, tudo que é indefinido, inconsistente, é maligno. Sabe o que Jesus disse? Sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna. Ou seja, tudo que é inconsistente, tudo que é indefinido é maligno. Quem já fez uma obra de construção aqui algum dia? Chamou um pedreiro, um funileiro, marceneiro, não vou falar não, senão vou apanhar no final do... Se tiver algum pedreiro aí, irmão, você dá uma vigiada aí. O que acontece quando você fala assim, ó? Aí você vai lá e contrata o tiozinho que vai fazer construção na sua casa. Até aí você está entendendo, sim ou não? Aí de repente, aí nós somos o quê? Servos de Deus, que andamos no sim, sim, não, não. Que passar disso é indefinido e o maligno entra, é ou não é? Daí você fala, quanto que fica para fazer a parede? Quanto que fica para fazer a churrasqueira? Quanto que fica para bater o piso? Aí o tiozinho, aí ele fala assim, depois a gente vê. Aí o demônio entra nele, irmão. E a sua obra vira um inferno. Depois a gente vê. Porque onde há indefinição, o diabo entra. Irmão, se alguém falar para você, depois a gente vê, você já começa a ver a imagem do demônio. Quem está aí? Esse negócio de depois a gente vê, é zebra pura, é ou não é? Você já passou por uma experiência do depois a gente vê? É zebra, é ou não é? Quanto vai ficar a arrumação do meu carro? Depois a gente vê. Aí o demônio vem, entra no mecânico, já era, irmão. Só para quebrar o gelo, irmão. Porque Jesus opera no sim, sim, não, não. Para ele é sim, amém, não. Não tem meio termo, não tem nada indefinido. O que eles estavam fazendo? Estavam dizendo, vamos mudar o que eles comem, vamos mudar o que eles falam, e vamos mudar quem eles são. Vou falar de novo para você gravar. Vamos mudar a sua origem, vamos mudar as suas raízes, vamos mudar o que eles comem, vamos mudar o que eles falam, e vamos mudar quem eles são. Estou falando de Nabucodonosor, mas quando eu falar Nabucodonosor, entenda como o diabo, amém? Mas Daniel me dá uma lição. Porque a gente pode não conseguir mudar o mundo que a gente vive, mas nós podemos viver nesse mundo de maneira sóbria, santa e irrepreensível diante de Deus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Por quê? Porque nós temos uma raiz, porque nós temos uma cultura, porque nós temos uma identidade, porque nós temos uma literatura, e é a palavra de Deus. A gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar a maneira como a gente vive. Nós precisamos entender. Diga para alguém, você pode não mudar o mundo, mas pode escolher como vai viver a partir de hoje. Quando nós olhamos o texto, eu vou ser breve, a primeira coisa que você vai notar, no versículo 8, Daniel toma uma decisão, diga uma decisão. O versículo 8 diz assim, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. O que é isso? Daniel tomou uma decisão. Existe algo poderoso numa decisão. Estava fazendo errado, mas decidi não vou fazer mais. Estava mentindo, mas decidi não vou mentir mais. Estava traindo, mas decidi não vou trair mais. Estava como um agente secreto, crente agente secreto. Todo mundo sabia que era crente, menos eu. O verso 8, Daniel tomou uma decisão. Diga comigo, tomar uma decisão. Queridos, há algo poderoso quando nós tomamos uma decisão.
Sabe aquela faculdade que você depois, aí o demônio entra e fala assim, já era, irmão. Sabe aquele curso, aquele treinamento depois, aí o demônio vem e vai ficar para depois, e depois, e depois, e depois, porque depois não existe, porque é indefinido. Qual foi a decisão que ele decidiu? Não se tornar impuro. Qual foi a decisão que ele tomou? Eu não serei impuro. Qual o primeiro ponto? Tome decisões de santidade, tome decisões de caráter, tome decisões de fé. Deus vai estar com você, Deus vai fazer a diferença na tua vida, Deus vai honrar a tua casa, Deus vai honrar a tua família, Deus vai honrar você. Então, a partir desta noite, seja uma pessoa decidida. Se é sobre a saúde, decida pela saúde. Se é sobre a família, decida pela família. Se é por uma formação acadêmica, decida logo. Se é para ser cheio do Espírito Santo, decida logo. Porque tem um monte de crente Raimundo, está com um pé na igreja, está com um pé no mundo. Está na igreja, ora em línguas, está lá fora, fala palavrão, mas que bagunça é essa? Olhe para alguém e diga, tome decisões que vão mudar a tua vida para sempre. Ah, mas você vai se dar mal, quem disse? Todo aquele que toma uma decisão assertiva em Deus, nunca se arrepende. Daniel 1,12, Daniel propõe uma experiência. Diga comigo, uma experiência. Ele toma uma decisão e ele fala, agora eu quero que vocês façam uma experiência. O que a gente precisa? A gente precisa de crente que tem experiência com Deus. Quem estava no encontro nesses dias? Levante a mão, por favor. Vocês viveram experiências, não? Sim. Ih, foi não. Viveram experiência? Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é você presenciar, outra coisa é você viver, outra coisa é você ser cheio aqui, outra coisa é você não conseguir ficar em pé por causa da glória de Deus. Uma coisa é você chegar arrebentado e você experimentar de um face a face com Deus, muda tudo. A gente precisa de crente que tenha experiência com Deus. Assistir o culto é bom, ouvir a mensagem é maravilhoso, mas está na hora de você propor para você mesmo, eu não vou ser crente domingueiro, eu não vou ser crente meia boca, eu vou ser um crente de experiências. Eu não vou viver da experiência do irmão da direita, eu não quero só a experiência do meu irmão da esquerda, eu quero ter as minhas experiências com Deus. Esse Deus fala, esse Deus faz, esse Deus é poderoso, esse Deus é aquele que dá um bom conselho, esse Deus é aquele que direciona, esse Deus é aquele que abre porta. Eu quero essas experiências hoje, agora. A nossa adoração não pode ser um conjunto de frases ensaiadas, com gestos aprendidos. A gente não pode somente no domingo ser cheio e depois ser vazio. A gente não pode vir para uma apresentação religiosa. Tem gente que vem, que canta, gesticula, mas não tem nada, não tem presença. Por que não tem presença? Porque não tem experiência. Deus está dizendo, eu quero que você tenha uma experiência com a minha palavra, eu quero que você tenha uma experiência com a minha presença, eu quero que você tenha uma experiência com o meu Espírito, eu quero que você tenha uma experiência com o meu Filho Jesus Cristo. Uma igreja forte, uma igreja que tem e vive embebido em grandes experiências. Porque quando eu estou envolvido numa experiência, alguém pode ir lá fora e falar para você, não, isso é tudo balela de pastor, e você vai levantar a mão e dizer, eia, eu estava lá, eu senti a experiência, Deus falou comigo. Ninguém pode arrancar uma experiência que você tem de Deus com você. Então Daniel falou, eu decidi. Primeiramente eu decidi o que eu vou comer. A segunda coisa que
eu vou experimentar a minha fé. E em terceiro, eu acho maravilhoso no texto, eu já estou terminando. Aí Daniel diz assim, depois da experiência, comparem. Eu vou fazer do jeito certo, e depois vocês comparam a diferença entre o que serve e que não serve a Deus. Aí você experimenta, olha só um homem que se alimenta de porcaria, que se alimenta de coisas banais, e depois olha para nós que experimentamos da vontade, da palavra, da unção e da presença de Deus. Faça a experiência, e depois compare. Por falta de nutrientes. É o que acontece quando nos falta o nutriente também da palavra. Quando você se alimenta de coisas erradas, a sua saúde vai mal. Quando você bebe as coisas erradas, a tua saúde vai mal. Quando você não entende que você é templo do Espírito Santo, tudo vai mal. Mas o Senhor está nos chamando para uma experiência, porque depois você vai dizer assim para o teu parente, aí você nem precisa dizer, porque ele vai olhar claramente e perceber, há uma diferença desse e desse, há uma diferença do que se alimenta da macumba, do que se alimenta da palavra, há uma diferença do que se alimenta de Netflix somente, com aquele que se alimenta da palavra, da unção e da presença. Compare, olhe para a tua própria família, compare aqueles que estão na presença e compare aquele que não está, compare. A gente passa perrengue, passa, mas o perrengue passa e a gente sai do outro lado mais fortalecido, mais ungido. Mas o diabo bate, é verdade, mas o pão é assim, quanto mais você bate no pão, mais ele cresce. Quanto mais o diabo vem pá na gente, mais a gente cresce, mais a gente fortalece. Toque em alguém e diga para essa pessoa: não tenha medo de pôr a sua fé à prova. Não tenha medo de pôr a sua fé à prova. Fala de novo: não tenha medo de pôr a sua fé à prova. O inimigo não vai roubar, não vai cirandar, não vai tirar a tua palavra, não vai tirar a tua identidade, não vai tirar a tua raiz, não vai tirar a tua literatura. O inimigo não vai te nutrir mais com porcaria, porque você se alimenta de uma palavra que é o verbo de Deus. Você se alimenta de toda a palavra que vem da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém do nosso Deus, que fez os céus, que fez a terra, que nos fez com identidade, com propósito, com planos. Você foi chamado para algo maior. A tua mente não é nirodiana, a tua mente é de Cristo. Aleluia. Eu já estou encerrando, mas compare. Se no final a gente não tiver mais bonito, se no final a gente não tiver mais saudável, se no final a gente não tiver mais inteligente, se no final a gente não tiver mais saúde emocional e física, intelectual, no final você mesmo vai ver uma diferença quando você começar a se alimentar da palavra de Deus. Quando suas raízes estiverem fincadas sobre a fonte de águas inesgotáveis, de fonte de água viva. Aí você pode olhar para você mesmo no espelho e falar: rapaz, você está mais bonito. Aí você vai estar diante de situações difíceis e você vai falar assim: isso aí é assim, assado. Vou contar um testemunho, já estou na finalização da palavra. Todos sabem que eu trabalhei na aviação muitos anos. Trabalhei no voo, trabalhei na área técnica. E houve um dia que nós atendíamos um voo tecnicamente da Alitalia.
um 777, um Boeing 777. O voo veio da Itália, de Milão, e parou em Guarulhos. E deu uma pane lá e ninguém conseguia resolver o problema. Os inspetores, vieram engenheiros lá de Seattle, ninguém resolveu o problema do avião. E o avião dando um prejuízo enorme, porque passageiro no chão, voo no chão, prejuízo muito grande. Eu tinha um amigo que ele era meu chefe, na antiga Varig SA, e ele falou: Didi, sabe aqueles problemas que você resolve dos aviões que vêm lá da Bahia? Aqueles problemas malucos que ninguém resolve e só você que resolve? Você não tem aquele olhinho que você não quer dar uma espiadinha naquele 777 lá, não? Rapaz, que o trem lá, nem macumba resolve aquilo. O nome desse amigo é Auriema. Eu falei: Auriema, seguinte, a gente pode ir lá, é Deus que faz a obra mesmo, não é? Ele espírita, irmão, presta atenção. Aí nós fomos no avião, um monte de pane no avião. Diácono Caridade trabalha na área de aviação, ele sabe muito bem disso, esposo da Dani também. E olha que dá umas pane tão malucas, irmão, que você fica maluco junto. Você vai no manual de manutenção, você não acha uma saída, você não acha o escape. O pessoal já tinha feito tudo que o manual do avião dizia e ninguém resolvia o problema. E prejuízo. Eu cheguei no avião e Deus falou comigo assim: faz isso, isso, isso. Aí eu falei para o meu chefe: vamos fazer isso, isso, isso. Estou sendo bem orientado lá de... Você está entendendo, sim ou não? Estou com o melhor manual de todos, ó. Wi-Fi direto com a glória, aleluia. Só que antes de fazer, eu falei para ele: eu vou orar primeiro aqui. Rapaz, o negócio já está tão feio que se orar vai ser uma bênção. Aí eu orei, e as mensagens apagaram instantaneamente. Houve um outro voo, da Itália de novo, e o problema não resolvia de novo. O Senhor falou assim: faz isso, isso, isso. Eu fiz um procedimento que não tinha no manual, orientei os meus chefes, falei: fiz isso, isso, isso. Resolveu. A Boeing ligou na Varig e disse: cara, o que vocês fizeram com aquele avião naquele dia? Estamos com um avião em Singapura, que ninguém resolve aquele problema. O que foi feito aí? Foi feito isso, isso, isso. Sabe o que a engenharia da Boeing fez? Queremos falar com esse técnico. Colocam eu no telefone, para falar com a engenharia lá em Seattle. Ó, o que você fez? Fiz isso, isso e isso. Falou: rapaz, isso não está descrito no manual, mas a partir de hoje vai ficar. Porque isso resolveu o problema, vai resolver o problema de um monte de gente. Queridos, algo que não estava previsto, entrou num manual de um avião 777. Sabe o que é isso? Inteligência espiritual. Não tem nada a ver com a minha habilidade, com a minha inteligência, é conexão direta com o papai. Daniel era o homem, e aí a palavra fala para encerrar, ele foi encontrado 10 vezes mais inteligente do que todos os sábios da Babilônia. Sabe o que Deus me disse? Eu estou dando inteligência espiritual para a minha igreja, 10 vezes mais inteligência, 10 vezes mais sabedoria. Por quê? Porque você vai entrar em lugares e a glória de Deus vai repousar. Aquilo que ninguém resolvia, aquilo que ninguém sabia, esta unção estará continuamente sobre a tua vida, e você vai falar assim: resolve assim, assado. Como é que você sabia disso? Orientação lá de cima. Fica de pé, querido. Levante a mão e diga: no final, a diferença aparece. Quando olharam para Daniel, Daniel disse: experimento, peço os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Versículo 19, então o rei falou com eles: então, entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei.
E em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Quem está aí? Levante sua mão e diga assim: no final haverá uma grande diferença. Queridos, olhe para mim. No começo eram 4 chatos, 4 intolerantes, 4 do contra, mas no final eram 4 mais bonitos, 4 mais saudáveis, 4 mais inteligentes, 4 mais prósperos. No começo a gente é chato, intolerante, no começo a gente é santarrão, no começo a gente é do contra, mas no final a Bíblia diz que eles eram 10 vezes mais sábios que todos os encantadores da Babilônia. Diga para alguém, olha para alguém e diga: hoje a gente paga um preço por ser diferente, por ser uma família diferente, por ter um casamento diferente, mas a diferença vem depois. Diga: eu estou plantando a diferença hoje, para colher a diferença no futuro. Queridos, preste atenção, às vezes semear não é fácil. O Salmo 126, quem leva semente, a preciosa semente, leva como? Andando e chorando. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, carregando os seus feixes. Aleluia. Não se afaste das suas raízes. Levante sua mão e diga: eu tenho uma raiz na palavra de Deus. Eu tenho uma raiz na presença do Espírito Santo. Eu tenho uma raiz no culto, na oração, na intimidade com Deus. Eu tenho raiz dos dízimos, nas ofertas, no jejum, no clamor, na adoração. Eu tenho uma raiz, e o inimigo não vai roubar de mim aquilo que o Senhor me deu. Alexe cantarabasúbias. Aleluia. Diga: eu tenho uma identidade, eu tenho uma cultura, eu tenho uma palavra, eu tenho uma linguagem própria de um filho, de um herdeiro, de um co-herdeiro. Eu tenho uma herança, eu tenho uma palavra, eu estou debaixo de uma palavra. Eu posso ir lá fora, eu posso estar no mundo, mas o mundo nunca vai estar em mim. Daniel estava na Babilônia. Diga isso: Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia nunca esteve dentro de Daniel. Eu posso estar lá fora, eu posso estar lá no meu trabalho, eu posso estar no meio de gente impura, mas eu jamais me tornarei impuro. Eu posso estar no meio de gente problemática, mas eu jamais serei problemático. Eu posso estar no meio de qualquer ambiente, mas o ambiente jamais vai me contaminar, porque eu tenho a raiz, porque eu tenho a palavra, porque eu tenho a linguagem dos céus, porque eu tenho uma cultura, porque eu tenho um nome, eu tenho uma palavra, e eu não vou abrir mão disso jamais. Oh, você pode aplaudir o Senhor Jesus.